É, agora ele disse que está gravando. Tudo bem. Agora eu aprendi a botar para gravar. Tá. A gente Agora, tá... Débora, a palavra é sua, porque agora está gravando. Eu já enrolei bastante. Não, vai em frente que estava bem. Ah, então, a partir dessa elaboração sobre o que que é importante para nós, eu trouxe umas. Eu vou compartilhar um pensamento e, quem sabe, no final a gente junto chega a alguma conclusão ou não, o que é melhor ainda, porque muita conclusão também não ajuda muito. Essa ideia de história versus memória, ela é importante a gente entender porque muitas vezes isso fica hum, um- um- uma coisa enevoada, né? O que que é história, o que que é memória? Mas, ao mesmo tempo, a memória se constitui a partir da história. O que é importante a gente separar esses dois termos é o que vai ajudar a gente a enfrentar alguns desafios sobre a nossa identidade como povo. Quando eu apresento isso aqui para vocês, é muito. Talvez alguns que se familiarizam com essas três formas o Bauhaus imediatamente querem pintar o círculo de azul e o quadrado de vermelho e fazer uma referência às cores básicas, às formas básicas. São os elementos básicos do design, da arquitetura, da construção, até das ideias, né? Segundo os pensadores do Bauhaus, até as ideias se constituem a partir das formas básicas. Mas no momento que eu apresento isso aqui, a história muda de figura, porque o grupo que está ligado aqui vai entender imediatamente do que se trata, sem precisar de muitas palavras. A gente vê algo além das formas, porque essas três imagens contam algo para nós. A relação com Pessar é imediata. Talvez alguém tenha tido essa relação anterior a ver as fotos, ou não. Mas quando a gente vê essas imagens, a gente faz uma relação imediata com Pessar. E essa Eu não vejo, relação. eu estou vendo Hã? você. Eu vejo você. Vocês só veem a mim? Só você. Os outros também só veem a mim, não veem uma imagem? Vejo outras pessoas. A gente não está compartilhando as imagens, não. Não aparece imagem. Tá. Então, eu tenho que repetir a última frase. Mas eu compartilhei. Ah, você tem que botar de host again, que agora você está gravando. Eita, Débora, essa você coisa tem. que fala, hein? Agora você está gravando. Então dá tempo de saudar os que chegaram. Estou vendo a Solange também. Aí assim que você me colocar como host, eu consigo. Agora sim. Um minuto. Vamos lá. Na lista de participantes. Apareceu. Agora vocês veem a imagem. Peraí. Olha, posso botar. Ah, ainda não. Agora sim. Agora sim. Então, voltando, quando eu mostro essas três imagens, quem está familiarizado com o Bauhaus ou com a história do Bauhaus, imediatamente vê os três elementos básicos, as formas básicas, dá até vontade de pintar o círculo de azul, o quadrado de vermelho, são as cores elementares, que também, para arquitetos e designers e outras matérias, são os elementos básicos da construção da forma, e eles também acreditavam que eram os elementos básicos da construção do pensamento. E até a psicologia usou disso para fazer uma relação com os tipos de personalidade, introspectivo, extrovertido, que são os elementos básicos. Mas para esse grupo que está assistindo aqui, na sua maioria, se eu troco isso por isso, ganha um outro significado, porque imediatamente a gente associa com a festa de Pêssar, ou com o marco temporal de Pêssar. E não precisa nem de muitas palavras para entender isso, né? Nós já temos dentro, né, da nossa
cabeça, da nossa lembrança, esses símbolos que a gente associa com a festa de Pêssego. É importante para nós entendermos que história e memória não são a mesma coisa, são são interligados, muito próximos, mas não são a mesma coisa. Nem sempre a memória é um- uma consequência da história. A história, sim, pode ser um elemento da memória, mas também não é essencial que isso seja uma verdade. Tem uma frase muito interessante, especialmente para nós dentro do povo judeu. Então, separar história e memória pode ajudar a gente a chegar nesse ponto que eu quero sobre a maneira de ver o mundo judaicamente através da nossa memória. Tem uma frase que o Dr. Lemler tem no livro dele de 1944 que diz assim: a religião judaica é o espelho cristalino do destino do povo de Israel. Suas cerimônias e festas recordam e reconstituem as ocorrências mais importantes da sua atormentada existência. Tais recordações e reconstituições de remotos acontecimentos de toda sorte sempre apontaram aos israelitas os fatores essenciais da razão de viver. O que ele diz aqui é que não necessariamente, que necessariamente uma origem compartilhada e um destino compartilhado fazem parte do povo israelita. E isso é importante a gente ter em mente, porque os caminhos que levam da origem ao destino, eles não têm a ver com o tempo, porque esse tempo é elástico, a gente continua dentro dele, e cada um de nós percorre esse caminho da forma como quer, consegue e é possível. O que a gente se Aqui tem um exemplo disso, né? Os israelitas tornaram-se experts em memória ao vincular sua identidade a uma origem e a um destino compartilhados. Judeus das mais variadas origens não compartilham uma história em comum, pelo menos há 1.000 anos ou 1.500 anos, mas igualmente se reconhecem como judeus. Também não compartilham tradições semelhantes, nem mesmo objetivos litúrgicos semelhantes, mas de certa forma eles são parte de uma unidade. Isso me leva, né, a um escritor francês judeu que, em 1962, criou esses três termos que eu acho muito importantes para hoje a gente talvez trazê-los para poder jogar com eles e entender o que é que a gente precisa saber para dar continuidade a isso. Judeidade, judaísmo e judeicidade. Três coisas distintas. Quando ele fala em judeidade, ele diz que é o fato e a maneira de ser judeu. Judaísmo é o conjunto de doutrinas e instituições judaicas, e judeicidade é o conjunto de pessoas judias. A gente escuta sempre que dentro do povo judeu, a gente tem exemplos em vários lugares do mundo em que a gente diz: ah, mas eu não sou ligado ao judaísmo, eu me sinto judeu. Ah, eu sou parte da comunidade, mas eu não me sinto especialmente judeu. A gente tem esses valores, eu não faço parte da comunidade, mas me sinto judeu. Esses três elementos, quando a gente aprende a separar eles, vai ser mais fácil entender de juntar. O judaísmo é muito simples de se explicar. Ele tem a ver com as doutrinas e a religião. Você pode ser judeu sem necessariamente levar uma vida religiosa, mas a sua judeidade, ela vai ter que se espelhar num código de valores éticos e morais. E para você viver a sua judeidade, esse código
necessariamente vai ser encontrado dentro do judaísmo. Você não pode exercer a sua judeidade com os códigos de uma outra religião. Você pode ser inclusivo, mas não pode excluir o judaísmo dela. A judeicidade, que é o pertencer à comunidade, que é o conjunto de pessoas judias, também é um valor complicado dentro do judaísmo. Porque para os judeus é muito difícil ser sozinho, estar sozinho. Você necessariamente precisa de uma comunidade. E eu não falo isso só pela obrigatoriedade do minyan, por exemplo, do conjunto de 10 pessoas para realizar uma cerimônia. Muitas vezes isso não era possível. Mas a sua identidade pessoal, necessariamente, ela se reflete, é refletida a partir de uma identidade coletiva. Ela não existe sozinha. E a judeidade, que é como você vê o mundo, é o que eu acho que vem sofrendo muito. A gente viu nesses últimos, agora mais de 2 anos, já são 600 dias, 600 e poucos dias, desde o ataque do dia 7 de outubro, como a nossa resposta a, ao 7 de outubro, tanto ao fato de como nós fomos atacados e ao fato de como nós nos defendemos, dependeu da forma como nós vemos o mundo. Então, muitas pessoas da comunidade que não necessariamente tinham a sua judeidade em primeiro plano, nem mesmo em segundo plano, elas entenderam o seu ser judeu quando colocadas em xeque dentro da sociedade. E aí eu vou voltar 80 anos na história e situar isso dentro da área. Muitas vezes os judeus de origem alemã, eles são categorizados como judeus assimilados, que viam o seu ser judeu acima do seu ser alemão, né, da sua pertinência à nação alemã, acima do ser judeu. Eles não entendiam muitas vezes, até nos anos 30 e muitos até na entrada dos anos 40, o que que eles tinham a ver com aquilo que estava acontecendo, porque eles não conseguiam se ver como judeus. Então, e muitos demoraram a tomar alguma ação porque justo a sua judeidade estava tão enfraquecida que eles não conseguiam reagir ao tempo, ao que estava acontecendo. Aqueles que imediatamente perceberam, de certa forma, ou de alguma forma, encontraram maneiras de se relacionar com o Estado alemão, com a vida na Alemanha, com a imigração, com a fuga, com a salvação. E aqueles que não conseguiam enxergar dentro de si a sua judeidade, eles não conseguiam ver o que estava acontecendo fora deles. E isso a gente pôde vivenciar agora nos últimos 600 e tantos dias, porque a gente foi confrontado também com isso, quando um fator externo nos alerta para o que nós somos. Especialmente dentro da comunidade judaica, esse exercício de recordar e reviver os acontecimentos no compasso ininterrupto do tempo condensa a nossa própria identidade sem engessá-la. Ou seja, a festa de Pêssar é sempre um bom exemplo. Não, não é simplesmente um evento histórico que aconteceu e está descrito numa passagem bíblica. Isso é lido, repetido, revivenciado, todos os anos, um ano após o outro, e passado adiante. Porque se fosse lido como uma história, isso podia ser lido uma vez e não precisava ser repetido de novo. Que nem na sétima série, eu não sei como é que chama hoje, na minha antiga sétima série, você estudava História do Brasil, depois você estudava História do Mundo, e esse assunto se encerrava na oitava série, e depois você passava para estudar outras coisas. Então, esse encarceramento da vivência não existe dentro do judaísmo. Quando a gente não vivencia essas coisas, a gente não fixa elas e não passa adiante. A memória transforma a nossa identidade em algo flexível e permeável, porém robusto e indissolúvel. E necessariamente
Para essa identidade, a gente vai precisar desses três fatores: da judeidade, do judaísmo e da judeicidade. Com que intensidade você vai vivenciar isso na sua vida é uma opção sua. Nós temos setores da nossa comunidade judaica em que você não tem a possibilidade de ter nuances nesses três elementos. Nós, de uma comunidade reformista, liberal, como quer que chame, você pode dar o tom dessa vivência, ampliando o seu judaísmo, a sua vivência religiosa, ampliando a sua judaicidade dentro do grupo social judaico, convivendo com judeus. Você pode, assim, estabelecer uma conexão mais profunda com a sua judeidade. A gente pode brincar com essas nuances. Outros grupos não podem, porque eles têm que estar, de certa forma, sempre chegando ao 100% desses três elementos. Senão, é invalidado. Você não consegue vivenciar a sua identidade como judeu. Porque você pode exercer as mitzvot, mas se você não estiver fazendo isso dentro de uma comunidade ou dentro de uma sinagoga, isso não tem nenhum valor comunitário. Nós temos essa possibilidade. E por ter essa possibilidade, nós temos uma responsabilidade maior para lidar com esses elementos e, a partir daí, com a nossa identidade e, a partir daí, com a memória. Um ceder de Pêssar só é um ceder de Pêssar se houver judeus em torno de uma mesa celebrando o Pêssar. Se você não tiver judeus em torno de uma mesa celebrando Pêssar, não é um ceder de Pêssar. Você pode chamar do que você quiser. Uma, um, uma encenação, num sentido positivo, numa reprodução de um ceder de Pêssar, num psicodrama de uma família judaica, mas não é um ceder de Pêssar, porque está na memória de um judeu a história de Pêssar e a festa de Pêssar. Tem isso, não tem ceder de Pêssar. E para os dias de hoje, para a gente entender o que vem por aí, talvez fosse muito bacana a gente juntar duas coisas, quer dizer, não antagonizar, mas tentar entender duas coisas que agora vão começar a fazer um sentido em termos de memória. Pêssar a gente entende muito bem como memória. Nós não somos escravos. Nós não estávamos no Egito há 10 anos atrás. Nós não seguimos Moisés. Nós não atravessamos um deserto. Mas nós temos que nos sentir como se tivéssemos sido escravos, nos sentir como se tivéssemos sido libertados do Egito, como se nós tivéssemos atravessado o deserto, guiados por Moisés. E todo ano a gente renova a nossa aliança com a revelação divina entrega no Monte Sinai em Shavuot. Então, para nós é claro a memória nesse aspecto. Por quê? Porque está lá longe. Está escrito, está lá longe. E um fator importante, alguém pode perguntar ou dizer, ah, mas isso é história, está escrito. Não, não está. Muito do que a gente faz hoje não é história, é memória. A Haggadah de Pêssar não é a história de Pêssar, é um conjunto de poemas, eh, narrativas que foram sendo acrescentadas para fixar aquele episódio tão importante na história do povo judeu. Então, a memória não necessariamente ela vai refletir a história. E isso, para chegar na Shoah, que deixa de ser agora um evento pessoal, ele tem que migrar do pessoal para o coletivo. Nós sempre tentamos isso. Em Israel, no mundo inteiro, as comunidades, as visitas, os serviços em memória das vítimas da Shoah.
com literatura, com uma série de medidas, nós tentamos isso. Mas nós sempre tivemos a presença do pessoal ou dos sobreviventes, que ainda estavam aí, hoje são muito poucos, ou dos filhos dos sobreviventes, que poderiam também narrar a sua experiência pessoal com os sobreviventes. O nosso desafio para o futuro próximo é como transformar a Shoah num marco de aprendizagem, num marco de memória. Ele vai ter que ganhar, dentro daquele trinômio judeidade, judeicidade e judaísmo, um reflexo para se tornar parte da nossa memória. Pessar tem isso. Quando, quando você se diz, quando o mandamento diz que você tem que se sentir como você mesmo tivesse sido escravo no Egito, ele está falando diretamente para você, a sua judeidade. O judaísmo se revela através de uma liturgia específica, de uma ordem, de algo que você tem que cumprir naquela noite ou naquelas noites para poder entender aquele episódio da nossa história. E a judeicidade funciona porque ela se reflete como uma festa familiar. Um judeu sozinho celebrando Pessa, num caso extremo, é possível, mas ela necessariamente necessita da judeicidade, de um conjunto de pessoas marcando aquele episódio da nossa história. Então ele deixa de ser história e aí ele passa a ser memória. Porque você pode fazer CD de Pêssar na Austrália, você pode fazer CD de Pêssar no Rio, você pode fazer CD de Pêssar na Sibéria. Você pode botar um abacaxi na mesa do CD. Não tem problema. Todo mundo vai saber que é CD de Pêssar. Ele já tem elementos suficientes para estar dentro da nossa vivência como judeus. A Shoah ainda não. A Shoah precisa que nós, hoje, pensemos como unidade, como povo, como a gente quer incorporar isso à nossa memória. O segredo do impacto do Êxodo é que ele não se apresenta como uma história antiga, um evento único. Como a principal forma de recordar o Êxodo é a reconstituição, o evento se apresenta como uma experiência contínua na história humana. À medida que as pessoas livres revivem o Êxodo, ele se transforma, ele transforma a memória em dinâmica moral. Você não só revive isso, como você aprende com isso. Quando a gente vem para a memória da Shoah, a gente tem que pensar de outro jeito. A memória da Shoah abarca as formas pelas quais a comunidade lembra, interpreta e transmite coletivamente a Shoah através das gerações em relação aos eventos atuais. Essa memória coletiva não é estática. Ela é moldada por contextos sociais, políticos e culturais. Está constantemente sendo reinterpretada e reavaliada. Então, como o episódio da Shoah ainda não acabou, ele não fechou, não tem como a gente ter um, um, um marco de memória completo. Mas a gente tem que se ocupar dele, porque necessariamente ele vai sucumbir ao tempo. Então, quando a gente pensa que a destruição do primeiro templo foi em 9 de Av, e a destruição do segundo templo foi em 9 de Av, não necessariamente, historicamente, tem que ter acontecido no 9 de Av. Aliás, é muito difícil crer que um templo daquele tamanho, com pedra, foi destruído em um dia. Mas é importante que esse dia se transformou na memória do nosso povo como o dia da destruição do Templo de Jerusalém. Os nossos antepassados foram muito hábeis em
usar a nossa judeidade, até porque muitas vezes ela foi cerceada pelo mundo ao nosso redor, para cristalizar eventos da nossa história. E hoje, o desafio da Shoah como memória, e a gente está tendo uma chance trágica, mas muito especial, com o evento de 7 de outubro, é pensar que sim, a gente está vivendo algo extremamente traumático para o povo judeu como um todo. Nós imediatamente, no dia 7 de outubro, ou no dia 8, quando a gente entendeu o contexto do que tinha acontecido, porque no dia foi muito difícil. A gente tem que olhar para trás e pensar quem viveu o dia 9 de novembro de 38 na Alemanha, quando as sinagogas foram queimadas, apedrejadas, as residências e as lojas foram apedrejadas, eles vivendo aquele momento, eles não tinham como entender aquilo num momento histórico. Era uma reação humana, pessoal, a algo que ameaçava a sua integridade física. Era fugir, era se esconder, era chegar, era algo emergencial. Quando a gente assiste isso na televisão, em casa, lá no Rio de Janeiro, aqui em Zurique, onde quer que você esteja acontecendo lá, a gente tem uma distância, mas a sensação é a mesma. Nós estamos nos sentindo ameaçados imediatamente. Então, o 7 de outubro, mais próximo ainda do que a Shoah, é uma oportunidade ímpar para a gente entender como memória, reviver os acontecimentos do passado, ouvir gerações, saber o que aconteceu. Tudo bem que é a minha área de estudo, eu puxo a brasa para minha sardinha, mas é importante. Mas nós, como judeus, somos experts em memória, pessoal ou coletiva. Então, para nós, eu a conclusão que eu gostaria de chegar, e poderia chegar a uma conclusão, é que a memória ela é construída pela judeidade, ela é domiciliada no judaísmo e ela é perpetuada pela judeicidade. Por quê? Se você tiver a Agadá, mas não tiver quem leia, não adianta. Ela passa a ser simplesmente um livro que fica encostado ou em pé numa biblioteca. Então, a nossa memória como povo judeu, ela tem que ter esses três elementos para poder estar azeitada e funcionar. E o, o moto que eu trouxe hoje, que é história versus memória, talvez ele seja um, um binômio, né? Uma equação de inatividade versus desafios. O que está parado e o que deve se movimentar. O que a gente não faz e poderia estar fazendo. Então, se eu abrir com perguntas, eu terminei com mais perguntas ainda. Se deixei alguém inquieto, eu me desculpo, mas outra coisa no momento não dá para fazer. Vamos abrir os microfones. Não sei se cada um abre o seu ou se eu tenho que descobrir como abrir o de todo mundo. Eu não sei como é que funciona isso. O Juan talvez saiba. Cadê o Juan? Ou então, alguém sabe? Pode, não dá para dizer porque está todo mundo. Tá todo Cada mundo. um pode abrir o seu. Pronto, já desmu... Agora a gente. Ixi, Eu estou falando e me escutando. cada um pode abrir o seu. Eu acabei de permitir que cada um abra o seu. Ó, Esse que é na linha de baixo aparece a palavra Muito bom, chat chá. e ali que se escreve. não, Eu a gente está acho querendo. que é isso.
Na linha Do de lado, baixo, uma linha preta, apa- ali, não é. onde aparece chat, alguém escreveu que está o número um. Inquietude. Tereza Lankman escreveu alguma coisa no chat. A Tereza disse inquietante, desafiador, mas é, Tereza, porque para nós, nessa. Estão me Charles, escutando? eu É, cliquei, oi? eu cliquei aqui, a permissão para cada um se clique no seu microfone e tire do mudo. Então, é Ah, tá só. bom. Quem quiser falando, vai clicando no seu microfone e entra. Mas quando a Tereza escreve inquietante desafiador, é porque nós, que não somos, ou quem de nós não é ortodoxo, não resolve a sua vida só com o judaísmo. Ela tem que ter outros elementos. E esses elementos, eles podem ser uma distração, como eles podem ser uma atração, né? E é desafiador, porque nós temos que. é, a gente tem que pensar sobre isso. A gente não resolve fácil. Como não ortodoxos, eu não sou um judeu ortodoxo. Então, a minha forma de exercer o meu judaísmo, a minha judeicidade, a minha judeidade, ela é mais complexa. E é bom isso. Ela obriga a gente a pensar, ela obriga a gente a achar caminhos diferentes. Eu tenho uma pergunta. Duas. Boa tarde. Estou aqui, José e Beatriz Balaciano. É, desculpa até que a gente chegou alguns minutos. Pode ser que eu tenha perdido alguma coisa da sua colocação, Charles, mas do que eu ouvi e aqui gostamos muito do que você explicou, eu fiquei com, na verdade, dois aspectos que eu queria que você comentasse. Um, a questão do sentimento judaico num ambiente como o nosso, em que tem muita assimilação. Ou seja, Uhum. muitas pessoas não se sentiam judaicas. Eu tenho um conhecido, por exemplo, que a família dele da Uhum. Hungria e veio para o Brasil e para fugir do Holocausto, eles então se esqueceram que eram judeus. Então já é uma pessoa de 60 anos que ele não é judeu simplesmente porque o pai achou, bom, a gente está voltando para o Brasil, vamos esquecer que a gente é judeu. Então, assim, Sim, esse assimilado, ele começa a ter interesse e ele já criou os filhos, alguns seguem o caminho do judaísmo, outros não seguem o caminho do judaísmo, mas essa questão é uma questão que eu coloco para você do sentimento, né, tá. da judeidade, dos assimilados, e como é que eles se percebem, né? Porque aí também você tem os casamentos mistos, né? A questão dos filhos, aí Uhum. se é o casamento misto da mulher, a mulher, os filhos são, se não é, não, não são. E tem um outro aspecto que eu queria também que Sim, você pudesse. tá, Então, essa é uma pergunta. Eu tenho uma outra, tá, eu vou completar, depois você comenta. Que é a questão tá. também do sentimento judaico também se alterar pela questão do sentimento sionista. Porque também não Sim, existia Israel nessa época aí que você descreveu, 1938. Agora nós temos Israel. E a gente sabe que também essas questões que você colocou, elas também acontecem em Israel, porque tem gente em Israel que é mais religioso, sim, tem gente que é menos. Então, não sei se eu coloquei bastante coisa, mas é isso que eu queria para tá, você poder comentar. tá bom. Olha só, assimilação para mim, eu não gosto do termo assimilação, eu tenho um problema com esse termo assimilação, porque assimilação, ela é um julgamento. Acho que cada um pode viver a vida como quiser, para começar, né? Eu acho que a assimilação ela restringe dentro da comunidade, especialmente nas comunidades da diáspora e nas comunidades mais retrógradas, o tal do casamento misto. Então as pessoas se desesperam com casamento misto. Casamento misto, na época do meu avô, é quando o meu tio Ashkenazi casou com uma mulher sefaradi, Mizrahi. Para ele, isso é um absurdo. Ele nunca tinha visto um judeu Mizrahi na vida.
uma mulher que a mãe vinha da Síria, para ele era quase um pecado capital. Então, assimilação é um termo que me deixa já de cabelo em pé, porque quando a gente reduz tudo para assimilação, a gente exclui um monte de coisas que podem ser maravilhosas e que vão iluminar e airar a nossa comunidade judaica. Porque se eu tenho hoje um judeu de olho verde, cabelo louro, em algum momento ele se assimilou em algum lugar do mundo na Europa. Porque não existe judeu louro de olho azul a não ter que tenha sido assimilado em algum momento com alguma população local que não necessariamente era judaica. E na Bíblia está descrito, e não é tratado como assimilação. Ruth e Naomi é um exemplo disso. Ela optou seguir o Deus dos judeus, foi muito bem recebida e está conosco sendo. Tem até uma Megilá inteira contando a história dela, vale a pena ler. Então, eu não gosto do termo assimilação e eu acho que cada um escolhe um caminho. Inclusive o caminho de abrir mão de ser judeu. Eu, a gente tem que, hoje em dia, entender isso e acolher da mesma forma que a gente tem que acolher quem resolve se juntar a esse caminho. Porque quando eu disse naquela frase, eu disse não, quando eu li aquela frase do Dr. Lemmer, que né, o povo de Israel compartilha uma origem e compartilha um destino, aos novos que ingressam nessa jornada conosco, eles assumem a nossa origem, assumem o nosso destino. O caminho deles é outro, como o nosso caminho é outro. O seu caminho, um dia, se você é uma pessoa que não tem como observar Shabat, porque você tem que trabalhar e botar comida na mesa, e um dia você tem essa possibilidade e vai observar, eu não posso julgar você pelos últimos anos. Então, a identidade judaica, ela tem que se equilibrar nesses três pilares que eu coloquei. Pilares não, mas esses três elementos, né, da judeidade, do judaísmo e da judeicidade. Sobre a questão sionista, ela é muito boa de ser trazido, porque é a primeira vez depois de dois, olha a responsabilidade, depois de 2000 anos, que nós temos um Estado judeu que determina a vida de cidadãos judeus e não judeus. Então nós temos agora poder político, poder militar, elementos da vida social, cultural, em que a gente se autodetermina. E aí a gente segue que valores? A gente já experimentou várias coisas no Estado de Israel nos últimos 77 anos, uma administração mais ortodoxa, menos ortodoxa, mais liberal, mais voltada para cá, mais voltada para lá. O Estado de Israel absorveu uma enormidade de imigrantes e teve que lidar com. Não existe lugar no. Hoje, quando eu vejo, eu não sei se vocês sabem, eu moro fora do Brasil, eu moro na Suíça e eu vejo muito televisão europeia, alemã e tal. E as pessoas de cabelo em pé, como lidar com a imigração? Gente, tem que olhar, abre o livro e vai estudar a história de Israel. Por que que é um pouco mais fácil em Israel? A gente pode entender. Porque todo mundo se entendia ali dentro da sua judeicidade, que pertence ao povo judeu, mas não necessariamente na sua judeidade. Você teve judeus russos que chegaram a Israel na década de 90 e tinham talvez uma avó, bisavó russa, que eles não tinham nem ideia do que era povo judeu, judaísmo. Para eles isso não tinha nenhuma significação. E o Estado de Israel, mais do que o Estado, porque o Estado, para mim, aí, ele é só um operador, né? A população de Israel, os israelenses, tiveram que lidar com isso. E é sensacional como. Por que que nós sabemos lidar com isso? Aí eu volto. Porque nós temos memória, porque a gente tem algo dentro de nós, impulsionados por judeidade, judeicidade e judaísmo, que nos ensinou durante 1000, 2000, 3000, 4000, os quantos mil anos você quiser, a lidar com essas questões desafiadoras. E o que eu vejo hoje em dia é que a gente está abrindo mão de ver o mundo de uma forma judaica e perde a chance de entender o mundo de uma forma judaica, que é uma pena, porque
é abrir mão de uma. E aí parece uma frase clichê, né? Mas é abrir mão de uma cultura milenar. E isso sim é uma questão. Um rapaz judeu pode casar com uma moça judia, ter filhos judeus que não vão a uma escola judaica, ou que não têm nenhum interesse pela cultura judaica, ou não, e vou ser mais direto, não colaboram com uma instituição judaica. Tem muitos judeus jovens, muito bem-sucedidos no Rio de Janeiro, que não colaboram em instituições judaicas. Para mim, isso é falta de judaicidade e até de judaísmo, porque a intenção de Deus, quando disse a Abraão que ia torná-lo um homem rico, era para servir a Deus, não tinha outra intenção. Então, para mim, eu não gosto do termo assimilação, mas a gente tem que olhar para esses aspectos da vida judaica. Eu não respondi nada da sua pergunta, mas eu trouxe mais um elemento para pensar, tá? Muito bom, não? Tá ótimo. Ah, tá bom. Tem alguém? Estava pensando na distância que nós temos em relação ao Êxodo, tá? Pensa, é Uhum, uma história milenar, uhum. remota, né? Mota, é. Fácil encontrá-la na Haggadah, os símbolos da Queará, na mesa. Eu acho que hoje em dia, e eu vivi isso recentemente, nos é muito mais difícil confrontar com o que nos está mais próximo, que é o Holocausto e o 7 de outubro. E me preocupa muito eu ia dizer resgate, mas a manutenção da memória, né? A preservação da memória. Não dá para ouvir a Débora falando, não. Então, por favor, depois repete a pergunta. Débora, você Você tem deve que ir estar longe do microfone. para frente do computador, eu acho. Eu estou na frente do computador, eu só não sei aonde está o microfone. Melhorou? Melhorou? Bom, Sérgio, você resume Eu estou e escutando. A Débora tem uma preocupação sobre lidar com, lidar com os elementos mais recentes da nossa história, quer dizer, lidar com os elementos remotos, como Pêssar. Vê se eu estou traduzindo mais ou menos o que você disse, né? É muito mais fácil do que lidar com esses elementos mais recentes da nossa história, né? E, e você acha que isso é um desafio no mundo de hoje, ou você pelo menos acha que é ruim, né, que a gente não saiba fazer isso. Realmente a eu, eu vi isso uma vez, até de um amigo, de um conhecido, e é mais fácil ajudar a quem está longe do que quem está perto, né? A gente ajuda mais fácil a quem está longe do que a quem está perto, né? Então, quando a coisa é muito próxima da gente, ela vai bater com algumas questões pessoais nossas. E aí eu acho que entra, de novo, esse equilíbrio da judeicidade e a judeidade. Então, a judeidade é algo muito próximo. A judeicidade é quando você tem os outros elementos da sua comunidade. E o segredo judaico é refletir isso na comunidade, que isso reflete para você. É uma questão, é um desafio, é como a Teresa escreveu, é inquietante, é inquietante. Todo mundo vive isso todo dia. E é basicamente ajudar o próximo é muito mais difícil do que ajudar o longínquo. Cada um pode ter isso no seu dia a dia, né? Às vezes a gente, é, quando você pensa na Torá, né? Eu não sou um especialista em Torá, eu só aprendo o que eu aprendo às quintas de manhã e o que eu leio. Quintas de manhã no Menino Matutino da Ari, que vai ter amanhã de manhã. A Torá é, não é um livro de história. A Torá é um guia de memória. É um guia de memória porque a gente lê Torá todo ano. Quando termina de ler, começa de novo. Não é um capricho dos nossos sábios ou dos nossos
rabinos ou dos nossos antepassados ter criado um sistema que faça a gente ler a mesma coisa todo ano por picuinha. A gente não pode partir desse princípio. A gente tem que entender que isso tem um significado maior. Então, quando a gente lê essas histórias dos irmãos, tem vários episódios na Torá de irmãos, de pessoas próximas, de pessoas que lidam com elementos muito próximos, muito pessoais, e tem que aprender a lidar com a comunidade como um todo, para poder sair desse entrave e fazer com que as coisas andem. Tem que ler com os olhos de hoje e aprender. Se for só ler, se for ler as histórias que estão lá, Jacó e Esaú brigaram, um botou a pele, deu a lentilha. Se isso ficar restrito a um negócio que aconteceu há 4.000 anos atrás, você não vai muito longe, né? E aí, Débora, esse pulo de trazer o remoto para hoje é Pessah é um ótimo exemplo, porque ele diz você tem que se sentir como se você tivesse sido escravo, você mesmo tivesse sido escravo no Egito. Todo ano, em Yom HaShoah, V'Hagvurah, que a gente marca tanto a Shoah como a bravura daqueles que desafiaram o exército nazista no gueto de Varsóvia, que aconteceu na primeira noite de Pessah, que eu sei desde Pessah, a gente tem que se sentir nós mesmos como se a gente tivesse tocado num buraco, com fome, vendo a sua vida sendo terminada. E você está lutando pela sua vida e de quem está do teu lado. Você não está numa mesa de CD de peça, você não está comendo, você não está lendo da Gadá, você está intocado com uma arma, fedendo, com fome, com piolho. Isso tem que ser dito assim, né? Você está vivendo as pragas na sua pele. E ainda encontrar forças para tentar resistir a isso. É essa a sensação que tem que ter. E é isso que tem que estar vivo todo dia, todo ano, quando a gente passa por isso. Né? E, e, e trazendo para hoje, quando a gente vê aquelas cenas do 7 de outubro, somos nós mesmos. Nós somos nós ali. Se não entender como sendo você ali, tá, tá difícil para a memória. Coitada da memória. Débora, você me interrompe, porque eu falo dessa, hein? Não, se não tiver mais ninguém, levanta o dedo aí, Eu gente. Eu queria quero. fazer uma pequena observação que aquele judeu que esquece que é judeu, como você deu exemplo, sempre vai ter alguém de fora que vai lembrá-lo de que ele é judeu. Sempre vai ter, ele quer se entrosar em um grupo externo, alguém vai dizer assim, mas você é judeu, pronto, já botou ele de lado. Por isso, eu acho que a gente tem que insistir muito que as crianças, escola judaica, é procurar movimentos, é incentivar esse lado. Se eu posso, eu vou fazer mais uma crítica, Mas, porque tem muitos judeus. Ah, Débora, eu não sou religiosa, eu não sou religioso, mas eu frequento aquela sinagoga lá e eu percebo assim que a pessoa não tem na sua memória afetiva aquela, ou às vezes até tem, mas não consegue seguir, não consegue se identificar, a ortodoxia. E se abstém do compromisso de ser judeu, de ser religioso, de ser judeu com judaicidade, com judeidade, né? De ser todo o resto, apesar de não ter uma vivência ortodoxa. E aí, como você diz assim, que essa coisa de assimilação é uma palavra assim, acho que é inadequada, né? Eu é, também considero inadequado
a pessoa que diz assim, eu não sou, mas eu dou, ou eu frequento, eu compenso, contribuindo para quem é. Eu acho que se a gente, cada um, conseguisse encontrar uma forma de manter a sua memória, a sua chama viva, e eu digo que das coisas, dos acontecimentos que são mais recentes é mais difícil, porque para mim é muito difícil. Tem horas que eu digo, gente, eu não aguento, né? Tem que enfiar a cabeça na areia. Mas eu acho que é aquele compromisso de, bom, todo dia eu vou tentar, todo dia eu vou conseguir um pouquinho. Charles, Sim. Charles, não teria alguma coisa a ver com o momento que a gente está passando, que o mundo fica parecido, que fica como se fosse uma coisa. É normal ter guerra, e porque esses meios de comunicação, que a gente recebe essas informações muito rápidas, isso parece que ficou normal. Então, ficou normal em Israel, ficou normal na Ucrânia, ficou normal aqui no Brasil os ônibus serem. Eu acho que o pessoal mais jovem vê isso como uma forma assim, não, é o mundo. É diferente de um momento em que a comunicação era muito menor e você, não que tivesse menos guerras, não, que tinham bastante, mas a gente não tomava conhecimento. Então, acho que esse jovem, hoje em dia, ele tem mais reserva de tomar conhecimento disso para poder conviver com o mundo. Como nós no Rio de Janeiro, se a gente não aprende a conviver com a miséria nas ruas, a gente não toca, Isso, a gente não vai fazer compra, a gente não vai à farmácia. Então, isso. é, é um, é um, é um instrumento do mundo moderno normatizar certas coisas, porque aí a dominação ela é mais fácil, né? Quando você Isso. normatiza isso, você domina aquele grupo, que aquele grupo está anestesiado para algumas sensações, para alguns estímulos, e aí você domina melhor aquele grupo, né? É uma Uhum, técnica. Quem acha que isso é só uma coincidência ou é um episódio da nossa sociedade, é uma técnica. Você pode se uhum, anestesiar contra a miséria que a gente vê nas ruas do Rio, você pode se anestesiar contra grupos de outra cor ou etnia em alguns outros lugares. Então, gente, até os anos 50 nos Estados Unidos, existia discriminação racial, fato, né? Regrada, ela era por lei, era normal. Até que alguém disse, não, isso não é normal, né? Era normal em 1937 na Alemanha ter bancos onde judeus não podiam sentar, parques onde judeus não podiam ir. Era normal e era legal. Isso é o mais, né? Que isso é que a gente tem que. Era normal e era legal isso acontecer. Legal juridicamente, né? Não é legal de ser bom, não, né? E, e a memória que a gente tem que carregar, essa ideia de ser a luz entre as nações, né? Ela uhum, não é só ganhar prêmio Nobel, não, porque muita gente resume, a pessoa não participa da comunidade, ela não exerce a sua judeidade, tampouco seu judaísmo, mas ela infla o peito para falar dos 134 prêmios Nobel que o povo judeu já ganhou, né? Porque ela pertence a um clube especial, né? É, eu acho que é, nós só ganhamos, e aqueles que ganharam prêmios Nobel, e eu acho que é porque viam o mundo de uma forma judaica. Eles viam o mundo pela sua judeidade e ainda veem. Porque a gente está o tempo todo dentro da judeidade, isso é uma opinião pessoal minha, tá, e isso é muito claro dentro da cultura judaica, sempre achar uma solução para alguma coisa. É um problema da humanidade, é um problema existencial, né?
Não é à toa que o pensamento psicanalítico surgiu desse caldo, várias outras correntes de pensamento, porque todas as questões existenciais, pela nossa memória existencial. Então, aquele sujeito no interior da França, no ano 810, enquanto tinha gente colhendo batata, ele estava lendo ou ouvindo a Paraxá, Rucat, e estava aprendendo de uma pessoa dizendo para ele coisas sobre a vida. Então, aquele ser não passava o dia só colhendo batata, ele tinha uma grande fatia de aprendizagem. No ano 870, no interior da França medieval, no ano 1300, na Síria, que moldou essa população diferenciada. A gente carrega isso com a gente. É isso. Eu acho que está todo mundo Povo do desligado agora. livro. É um povo do livro que não lê mais, né? Também tem isso. É uma vergonha isso. É um povo do livro que não lê mais, né? Também tem isso, né? Porque se Charles, lê, Charles, há uma grande diferença da geração que não é a sua sobre memória de quem viu nascer o Estado de Israel e quando a gente vê um filme e desse pessoal mais jovem que recebeu isso pronto. Eu acho que tem esse lado é, da gente ter ouvido no Repórter Esso, quando colocaram a criação do Estado de Israel, e quando isso veio pronto. A vida é assim, tudo que é pronto é muito fácil, tudo que é Uhum. conquistado tem um valor maior. mas também, Tereza, longe de mim começar a ficar empurrando culpa de um lado para o outro, mas você, até pela sua experiência na educação e pela sua vivência no mundo Não, judaico carioca, a, a, a geração anterior também, em algum nível, não soube administrar isso adiante, em algum nível, né? Talvez porque teve aí um gap. A gente já falou sobre isso. Eu me lembro que eu trouxe esse assunto uma vez na. Aliás, foi nesse dia que a Débora, eu acho que a Débora sumiu. Hum. Agora que eu tô É, vendo. oi, Charles. Charles, é Oi, Rose falando sim, aqui. A Débora disse que no privado para mim parece que a internet lá para ela caiu. Ela vai tentar entrar entrar novamente, de novo. tá? Qualquer Tá. Ah, coisa tá bom. Tá. aqui à disposição. No dia que a gente estava falando lá, e você deu um depoimento sobre seus avós, Tereza, não sei se você vai lembrar, porque eu ai, comentei que lembro. a gente tem, e isso que levou a Que Débora, por isso que eu memória, falei, Charles, que não, eu lembro. memória. Cuidado comigo, hein? Prometeu, eu cobro. É, eu tinha trazido um exemplo que eu encontrei a Suzane Wortmann para um cafezinho acho que ano passado, uma vez que eu estava no Rio, e nós estávamos conversando. A gente sempre conversa sobre memória, e não é à toa, eu trabalhei no Heranças e Lembranças, e coisas ligadas à memória, a estudos judaicos, a pesquisa, museu, assuntos variados em torno da mesma, do mesmo caldo. A gente fica com a colher de pau girando nesse caldo. E eu falei assim, teve uma hora que eu abordei ela com uma frase rascante. Eu falei, Suzane, você não teve avós, você não teve casa da avó. Ela me olhou assustada. Eu falei, você não teve casa da avó onde você pudesse ir e absorver, aprender coisas que não se aprende no livro, não se aprende na escola, na sinagoga, não, aprende das gerações anteriores. O que você teve, e isso, por isso que nós judeus somos experts em memória, porque quando a gente não consegue, a gente cobre a lacuna do pessoal pelo coletivo. Falei, Suzane, o que você teve foi uma sinagoga, uma congregação, um grupo de mais velhos que tapou esse buraco geracional. Com isso, você teve a chance de ter um contato geracional
que você não teve pessoalmente. A partir daí você contou dos seus avós, como você teve isso e você lembrava disso. Então, a gente, como coletivo, a gente tapa os buracos pessoais. E isso se dá a partir da memória, da aprendizagem, da vivência, da reconstrução, de refazer, né, de reviver esses elementos do passado. E hoje o grande desafio é como a gente segue adiante, como é que a gente cobre essa lacuna pessoal, né, para o coletivo, através do coletivo. Charles, vou só contar para todo mundo. É que eu Tá, contei que eu tive, não é verdade? Senão a gente fica só com segredo entre nós. sim, Então, pode porque eu contar. tive a oportunidade, e aí você me lembra uma coisa tão gostosa, eu tive a oportunidade de dizer que eu sou uma privilegiada, porque eu tive os meus 4 avós aqui no Brasil. E tive a oportunidade de usufruir da forma mais gostosa possível. Desculpe, Charles, mas eu acho que você lembrou de uma coisa muito boa para mim. Obrigada. Mas é isso, porque lembrar dos avós, né? Eu não tive avó, eu tive avô até os 20 e poucos anos. Mas eu não tive avó, né, assim, viva, né? Minha avó não viveu depois que eu nasci. E isso faz uma diferença, né? Que a gente Muito. perde o contato geracional. E é pela comunidade, né? Pelo coletivo que a gente chega nisso, né? Uhum, A Débora vai voltar. E aí esse equilíbrio, né? uhum. Memória e memória. Parece que são coisas longe, né? Mas elas estão muito próximas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você Pergunta. está meio longe do que eu acho que você falou, mas é uma coisa que me intriga. Que em Israel, né, os ortodoxos não são soldados, né? Eles têm essa proteção de não ir para a guerra, né? E eu tenho parentes em Israel, né? E todos foram para o exército, né? E eu gostaria de saber qual o seu comentário sobre isso, né? Desses ortodoxos, né? Que são judeus, né? E não defendem a casa deles, né? Eu não gosto muito de fazer comentários sobre os ortodoxos, porque para mim eles são de uma religião muito diferente da minha. É um outro pessoal. Primeiro, a ortodoxia é algo muito novo, né? A gente foi vendido com marketing como se eles existissem há 2.000 anos. Isso é uma mentira. Esse ortodoxo é novidade dentro do povo judeu. Isso não existe há 2.000 anos. Isso existe há no máximo 250. O judaísmo liberal também tem 250 anos. Você tinha um grupo de judeus observantes, mais observantes, menos observantes, e dali saíram várias correntes. Sempre houve muitas correntes dentro do judaísmo. Quem já foi a Israel, não precisa ter ido a Israel, vai ver documentários na televisão, ou vai aos museus, entre os essênios e esses e aqueles, quem acreditava seguia de um jeito, seguia de outro, a célebre entre Shammai e Hillel, como acende a Hanukkah, nós sempre tivemos desavenças, entreveros, e chegamos a uma conclusão e seguimos. O que existe hoje, cada vez que a gente se afasta da nossa judeidade, a gente vai perdendo conhecimento e poder de decidir sobre o nosso destino. A gente entrega o nosso destino na mão de alguém que decide pela gente. Eu acho, pessoalmente, assim, eu não tenho uma opinião sobre os ortodoxos, nem a vida deles lá e como Israel, como governo, como Estado de Israel vai resolver essa questão. Vai dar um maior trabalho tê-los dentro do exército de forma sistemática. Isso vai ser uma trabalheira. Você tem a questão das mulheres, você tem a questão da comida, você tem a questão da observância, você tem uma série de questões que podem gerar responsa rabínica, né? Vai ter que gerar rabinos e sábios sentando e pensando como resolver problemas.
que está faltando do nosso lado, quer dizer, pelo menos do lado em que eu me encontro no mundo hoje em dia, na corrente reformista e liberal, que é a da área, está faltando resposta, né? A gente precisa de resposta. Faço o quê? Como devo fazer? Como é que eu sigo, né? Cadê as pessoas nos aconselhando, a gente podendo consultá-los, né, para saber como a gente segue? Isso é muito bacana. Questões da atualidade, questões que já não são, não dá nem para dizer questões da atualidade, né? Porque aborto, adoção, como chama, doação de órgãos, homossexualidade, já não é nem, isso já não é nem mais atual, isso é coisa do século XX. Eu quero saber como é que vai ser o século XXI, né? A gente tem questões muito mais intrigantes. Eu não sei como responder a sua pergunta, Regina, e eu não tenho uma opinião pessoal sobre eles, não. Obrigado. Charles, eu acho que Eu, essas questões ligadas à hum, ortodoxia e que tem todas as respostas têm a ver também com a nossa falta de conhecimento. Mas isso, quanto mais a gente souber e entender, pode ser observante, não observante, menos observante, mais observante, mas o conhecimento vai permitir que a gente até uma questão de fazer escolhas. isso, isso. A gente, por distância do conhecimento, a gente relega o nosso poder de decisão para alguém, Isso entrega para outro. É. entrega para outro, entrega para outro. E, e isso é trágico. E isso é o mesmo processo da memória. Quando a gente não toma conta da nossa memória, das coisas que a gente quer que se estabeleçam como um marco para nossa população, para o nosso povo, a gente não toma conta disso, a gente também entrega para o outro. Questões como universalização do Holocausto, eu tenho uma postura muito específica em relação com isso. Holocausto, que entre nós eu gostaria de chamar de Shoah, né? Porque o Holocausto é um termo exógeno ao povo judeu, né? A gente optou pela Shoah, então a Shoah não foi um evento histórico. Que ela não a Shoah não aconteceu, ela não pode dizer, a Shoah aconteceu entre 1942 e 45, né? Não pode limitar ela a um tempo e a um evento histórico. A Shoah é um episódio. Ele é um episódio. Ele tem vários elementos, inclusive o temporal, mas não pode limitar. Então, e se a gente não cuidar dele, a gente vai perder ele para alguém. Se a gente não cuidar do 7 de outubro, a gente vai perder ele para alguém, como a gente nos últimos 2 anos perdeu e muito, muito. Queria que você. Mas, Desculpa. fala, Angélica. Não, o que me espanta é quantos jovens nossos, depois do 7 de outubro, com a bandeira palestina, gritando do rio ao mar, sem saber, acho eu, sem saber o que eles estão falando, a quantidade de jovens judeus, digamos, contra Israel, eu não sei. O espanto, o espanto. Queria que você fizesse comentários, porque eu realmente não sei o que pensar. De novo, como a Bia colocou, é uma questão de conhecimento. As pessoas sabem pouco. Elas sabem pouco, o que as leva a refletir pouco, o que necessariamente leva a ter menos argumentos, menos interação com o mundo ao seu redor e passa a, a deixar que o outro decida por si. Você perde poder. Quem entrega conhecimento entrega poder. Eu não, longe da gente entrar nessa questão palestina, etc. Eu vou falar do que você trouxe dos nossos jovens. Não precisa nem ser tão jovens assim, né? Até mais velhos. Mas é como nós. Eu acho que o cerne é assim, né? Como nós
nos tornamos humanistas, né? Humanistas, a gente tem uma tendência a agregar-se às questões de injustiça e opressão, né? Porque nós, como humanistas, entendemos que nós temos que dirimir o sofrimento das pessoas. O que nós esquecemos é que nós somos um povo oprimido. E eu digo isso sem referência a sofrimento. Eu acho que existe um binômio que é o opressor e o oprimido. Se você não é o oprimido, necessariamente você é o opressor. Eu não gostaria de ser o opressor. Eu prefiro ser o oprimido. Eu não preciso necessariamente ser o sofrido, o vitimizado, nada disso. Mas o oprimido, ele é empático às causas de outras pessoas que sofrem. Então, alguns jovens da nossa comunidade judaica carioca, ou, ou pela sua ou pelo seu sucesso profissional, financeiro, pelo seu sucesso de inserção na sociedade geral, pelo seu status, eles não se veem mais como um povo oprimido. Eles não se veem mais como se eles mesmos tivessem sido escravos no Egito. Quando você não se vê como alguém que foi tirado do Egito pela mão de Deus, e você é um oprimido, você passa a ser um opressor. E o opressor tem uma outra atitude, né? Ele tem uma outra visão de mundo. O opressor, nós nunca fomos opressores, Angélica, em lugar nenhum do mundo e em tempo nenhum do mundo. Nós fomos sempre uma minoria oprimida. E nós soubemos lidar com isso através da nossa judeidade. O desafio de Israel e do novo Estado, e o que a gente vê hoje, eu não sou um defensor da política do governo de Israel. Eu sou um defensor até a morte do Estado de Israel, porque eu separo o Estado do governo. São duas coisas distintas. O mundo não vê duas coisas distintas aí, porque nós não vemos. Se nós aprendemos a ver, separar, vai ser mais fácil. Estado de Israel sempre. Governo de Israel sai hoje e entra outro amanhã. Isso é simples de resolver. O governo hoje se vê no papel do opressor, não o oprimido. Então, ele se identifica com opressores e não com os oprimidos. É só olhar a política internacional. Olha o que está acontecendo, liga o jornal e anota, faz uma coluna, opressores e oprimidos. Vê onde a gente está hoje em dia. O que é trágico, porque nós não somos. Nós somos oprimidos. Nós estamos do outro lado. E aí complica, porque e aí, não sei se tem algum ficou entendedor aí, isso causa neurose, né? Porque você é um oprimido, mas você acha que é um opressor, né? Aí você fica maluco, né? É o quê? Cria uma sociedade doida, né? Fake news mundial, é uma fake news enorme isso. É uma maluquice, né? Quando eu leio que os. Bom, eu tenho um pé atrás com com os assentados, né? Atacando, atacando, né? Quando eu escuto os judeus atacando, para mim já acho estranho, é um negócio que me. Não é assim que nós resolvemos problemas nos últimos anos com a nossa judeidade. Lê, vai ler a história de Purim, como é que a gente saiu daquilo. Lê, tem que ler, tem que ver como a gente resolveu, usando a cabeça, vários problemas sem precisar nos tornar opressores, né? Eu acho que a sua questão pode ser boa de entender se você entender isso. Charles, uma pergunta. Essa questão de opressor e oprimido não tem mais Uhum. a ver com julgamento externo do que nosso propriamente? Ou seja, nós somos vistos, o povo judeu é visto como opressor, talvez mais do que a gente se coloque
O que que você acha? É visto porque nós nos vemos assim, a gente se colocou nesse papel. Nós, nós saímos da defesa para o ataque. Nada contra, nada contra. Existem, eu sempre digo, eu não sou a favor da guerra, mas é impossível você não se armar hoje em dia no mundo. Você tem que se armar o suficiente para não precisar entrar em guerra. Você tem que estar armado o suficiente para o outro pensar assim: não vou me meter com ele porque ele pode me causar um dano. Então, nós somos todos, querendo ou não, Homo sapiens. Já dizia os titãs, né? É clava na mão e sair dando na cabeça dos outros, né? Então, quando eu vejo lá o meu Homo sapiens vizinho com uma clava maior que a minha, eu não me meto com ele, né? Infelizmente, num mundo heteronormativo, branco, de homens mais velhos que decidem a política mundial, que também é uma questão, né, que a gente nem vai trazer hoje, porque senão a gente vai ficar aqui até pelo menos nas minhas 11 horas da noite, mas são questões para trazer, né? Eu acho que se a gente se entender como oprimido, porque a nossa memória é de um povo oprimido, nós fomos escravos no Egito, a gente se defendeu dos ataques, a gente conseguiu sair de tudo isso. A gente saiu de tudo isso de outro jeito. Se a gente achar que com a nossa clava batendo em todo mundo vai chegar em algum lugar, eu acho que não vai, não. Porque no fundo, nós somos 0,0001% da população mundial e o que quer que você faça, você continua sendo uma minoria no tempo e no espaço. Então, tem que se ver como oprimido, sim, porque o oprimido ele é empático, né? O oprimido quer salvar os outros, o oprimido quer ajudar quem está em sofrimento. A matzá é o pão da aflição. Ela não é um suporte de manteiga e mel durante 8 dias em Pêssar, né? A matzá é o pão da aflição. Ela tem um outro significado. E esses não não voltarem a fazer parte do nosso dia a dia, isso já é um problema, né? Já é um problema. É É. isso. Temos A que Débora caiu investir de em novo. educação. 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 Educação e cultura, né? Eu me lembro há anos atrás, eu não vou saber nem quando esses anos foram, mas eu assisti uma entrevista com a Fernanda Montenegro e ela disse algo que eu vi se refletir na minha família e na família de muitos dos meus amigos e de muitos imigrantes. Não necessariamente eles tinham educação, mas eles tinham cultura. A cultura leva à educação. A educação não necessariamente leva à cultura. Esses ditadores sanguinários do Oriente Médio e de outros lugares tiveram educação primorosa nas melhores escolas da Suíça. E são quem são. E são quem são. É, eu acho que a cultura leva à educação, mas o caminho de volta não necessariamente é verdadeiro. Por isso a gente fala aula de cultura judaica. Cultura em geral. Quem tem essa oportunidade não deve deixar a peteca cair. A Débora está de volta? Eu não sei. Não, a Débora está vindo e indo embora. Ela que é a dona aí da atividade. A inatividade versus desafio. Eu acho que esse é é uma questão a ser encarada. Então, se a gente não tiver isso muito claro, e aí as perguntas que alguns de vocês devem estar fazendo, especialmente porque todos aqui lidam com alguma instituição judaica
ou, né, beneficente, ou não necessariamente beneficente, como atingir uma geração mais nova, é difícil, mas não é impossível. E eu acho que a memória, de novo, eu acho que a memória pode ser um caminho para isso. Trabalhando esses três elementos da judaidade, do judaísmo e da judeicidade, a gente pode chegar a algum lugar. Eu acredito nisso muito. Acredito nisso muito, Charles, muito. Charles, eu gostaria de perguntar para você, que você está falando de opressor e oprimido, né? Eu É, vejo, apesar de toda a nossa história ser de nós somos muito oprimidos, mas assim, o outro vê a gente como opressor desde que Jesus foi crucificado na cruz, porque a gente levou essa culpa, né? E isso uhum, daí eu acho que é um peso que, quer dizer, há muito pouco tempo parece que a Igreja Católica pediu perdão, né, por fazer isso, sim. mas eu acho Nossa, que o outro não vê a gente como oprimido, não. Por mais que a gente, É, né, a gente tenha vivido, né, morreram 6 milhões de judeus, né, nas câmaras de gás, entendeu? Essa memória de Jesus, né, crucificado é uma coisa que também todo ano, né, tem sabe, sim. eu acho que isso é um peso danado para os judeus, sabe, que isso está no inconsciente coletivo, né? Por mais que você negue, tá lá petrificado, sei lá. Entendeu? Eu gostaria que você falasse você fizesse um comentário sobre isso. Qual a sua eu não acho, percepção? eu não acho que a gente tenha sido visto como opressor, não. O que a gente, tirando esse lado da religião ou da Igreja Católica, que esse assunto foi resolvido legalmente, e a vantagem de ter um Papa para os católicos, é que o Papa manda e o resto obedece. Ele faz um documento e isso passa a ser uma verdade absoluta. Entre nós não funciona. A gente passa 15 anos discutindo as mesmas coisas e não chega e passa 15 anos discutindo e chega a 20 mil conclusões e continua. É uma coisa boa também. Na Igreja Católica, eles tomam uma decisão, o Papa assina a bula, passa adiante, todo mundo tem que respeitar. E aí vale a força da lei, como valeu a Inquisição, é, e hoje em dia é assim. Então, eu acho que nós não fomos vistos como opressores. Eu acho que somos sempre vistos como um elemento incomodativo. Nós incomodamos as pessoas. Como minoria, nós somos um agrupamento de pessoas que incomodam. Por que que a gente incomoda? Porque nós somos vibrantes, porque nós somos extremamente pensantes, porque nós somos ativos, engenhosos, estudiosos, é, de certa forma até nós aparecemos, mesmo como um grupo pequeno. Então eu acho que nós somos um elemento incomodativo. E a Mas gente sabe dar a como volta por cima, sobe dar a volta por cima, a a gente gente sabe dar a sabe volta por cima, enquanto outros estão sentados se lamentando. se lamentando. Então, nós somos um elemento incomodativo. E o elemento incomodativo, você sempre quer se livrar dele, né? Porque você quer que. Você não precisa de um elemento incomodativo, você quer ele funcionando até a página 3. Então, a gente vê que todos esses movimentos de perseguição nos últimos 800, 900 anos tiveram a ver com esse elemento incomodativo. Então, quando nós. Sei lá, agora olhando para a história, né, e não para a memória, a gente servia. Durante o feudalismo, durante a Idade Média, a um grupo de monarcas através do nosso trabalho, do dinheiro, da produção. Quando não servia mais, isso era torcido Tá? e virava contra nós. E isso aconteceu várias vezes.
E não é só pelo aspecto financeiro, também por outros aspectos. Mas nós somos um grupo oprimido, até pelo fato de sermos minoria. Nós só estamos nos vendo como opressores a partir do moderno Estado de Israel e a partir de certos governos de Israel. Pode disputar também, se quiser. Nem sempre nós fomos Pode falar opressores que no nunca moderno fui. Estado de Israel. Nem sempre nós somos opressores. Nós somos oprimidos. E como oprimidos, soubemos nos defender e atacar muito bem. Faz a lista. Eu acho que hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe o que é? Quando a gente analisa esse elemento mundial, né, a política, né, a gente perdeu esse papel do povo na nação nos últimos 70 anos, ou nos últimos 30, que deve ser protegido pelo mundo. E eu acho que nós abrimos mão desse papel no mundo, do povo que deve ser acolhido e protegido. Isso é assunto para outro grupo Guilá, para outra, isso é assunto para um, não, mas a gente abriu mão, como a gente abriu mão muitas vezes da de todos os processos de recordação do Holocausto que acabaram se universalizando, e aí todo mundo chama qualquer coisa de Holocausto. Ah, porque ali teve o Holocausto da população, não sei o quê. Não foi Holocausto. Pode ter sido um genocídio, Yes? pode ter sido outra coisa, mas não foi Hello? Holocausto, entendeu? Yes. Então, então eu diria que tem alguém falando. Ah, é a Lilian que está com o microfone ligado. Eu acho que a gente é oprimido e não opressor. Eu continuo achando isso. Yeah, well, I am E abroad. como é que tira o som da Lilian? Ô, Charles, eu concordo com você que nós somos. Charles, eu concordo. Como é que eu tiro o som dela? É que ela ligou, hein, Charles? Eu concordo com você que nós somos oprimidos. O negócio é como o outro vê a gente, né? Quer dizer, agora nós viramos opressores, né? Porque Israel, né? Mas, Agora nós Regina, somos. como o outro vê a gente não tem como mudar. A gente tem que É, mudar como a gente se vê, como a gente tem uma atitude em relação ao mundo. Porque se a gente se vê como sim. opressor, a gente vai agir como opressor. Entendeu? Aí eu não preciso sentar para ler H. Pula aquele trecho todo que fala do escravo, não sei o quê, e já começa dizendo Não, fomos redimidos. Não precisa nem fazer mais, na verdade, se quiser, não precisa nem mais fazer Haggadah e Peça, né? Porque já está em Israel. O assunto está resolvido, né? A gente já chegou lá, a gente já não chegou lá, então não precisa nem mais fazer Peça, né? Ô, A ô, graça, o negócio é que a gente continua fazendo, né? ô, Cha- Charles, Charles, só um minutinho. Assim, Hum, Charles, infelizmente, né? Hoje mesmo eu tive discussão com duas hum, pessoas que eu faço academia, né? hum. Assim, exatamente por conta dessa história lá de Israel. Então as pessoas assim, o Netanyahu é um opressor, mas Isso. ele representa agora Israel. Então Israel agora é opressor, entendeu? Por mais que nós sejamos oprimidos, teve o 7 de outubro, mas isso ninguém enxerga mais, né? Os reféns, entendeu? É isso que. Mas muda. É você que tem que mudar como judia se você entender isso. Primeiro você tem que separar o Estado de Israel do governo de Israel. Eu separo. Então, quando Uhum. começa todos esses assuntos, a primeira pergunta que eu faço é: a gente está falando do Estado de Israel ou do governo de Israel? E aí a pessoa já se confronta com uma coisa que ela não parou para pensar. Durante o Brasil teve dramas terríveis de Bolsonaro, Lula, ainda vive isso. Como o Brasil vive uma infantilidade eterna, a gente fica nesse trelelê sem parar, né? Então, mas eu não conheço ninguém que deixou de pegar um avião e visitar o Brasil
as Cataratas do Iguaçu, o Rio de Janeiro, e achar samba uma coisa linda, e o brasileiro do futebol e achar tudo maravilhoso, tendo críticas a um ao outro, porque sabe separar o Brasil, Da Lua. o Estado do Brasil, do governo do Brasil. São duas coisas distintas. Você pode não gostar do Trump. Você vai a Las Vegas, você gosta de Nova York, você consome Estados Unidos, você vê filme americano. Ninguém tem um problema com isso. Pode não gostar do Trump. Você pode achar o Orbán um ditador de quinta categoria. Todo mundo vai a Budapeste, acha Buda lindo, Peste lindo, visita o Danúbio, tira foto, entendeu? Em todas as nações do mundo, todo mundo separa. Nós temos que aprender a separar, porque se nós não aprendemos a separar, nós vamos ter um problema. Uma coisa é o Estado de Israel, que tem direito à existência, à defesa, à segurança, e o governo de Israel, que é transitório, ele está aí, nesse Uhum. momento. Se a gente souber separar e argumentar sobre isso, é mais fácil. Se juntar tudo, como é que chamou essa operação? Leão, sabe, entendeu? Aí vira tudo uma farofagem, entendeu? É a turma da mortadela. Sinceramente, a turma da mortadela ela é igual em todo lugar do mundo. É da mortadela e do churrasco, né? Porque tem esses dois aí, né? Um é a mortadela e o outro é o churrasco, né? Do tio, né? Tem isso. Nós somos responsáveis por isso, Regina. Se a gente não assumir essa responsabilidade através de conhecimento, a gente está ferrado, porque não tem outro jeito. Ô, Falou Tem que Charles, tudo. separar. Falou tudo. Tem que separar o Estado do É, governo. eu Estado queria do fazer uma governo. pergunta, Charles, com relação Sim. à questão, aproveitar que você vive na Europa, essa questão Hum. do crescente antissemitismo europeu, principalmente, né, o que é irônico, alguns países com comunidades judaicas que sempre foram muito grandes, como na Inglaterra e na França. Então, Uhum. aproveitar, assim, né, você está vivendo isso mais de perto, isso vem colado com a questão das ondas migratórias árabes muçulmanas, na verdade, não árabe cristã, que nunca houve isso com os cristãos. Então, assim, como é que você vê essa questão, até mesmo porque a Shoah aconteceu na Europa, né? Hum. Então, o que você comenta sobre isso? Existe sim um crescente antissemitismo nesses países todos aí, né? Existem situações que nos deixam em xeque, né? Mas eu vejo isso muito claro, especialmente na Europa, que tem a tendência a ter populações mais humanistas, mais em proteção aos oprimidos, aos que sofrem, aos que estão numa situação vulnerável. uhum, Então a gente tem governos, né, os estados e também governos, que em alguns países o estado e o governo operam juntos, alguns não, outros sim. E a população que elege esse governo, né? Então, você vê isso muito claramente que Lua cheia, samba, sexta-feira. eles se eles se eles aderem às causas de quem está sendo oprimido. E quem está sendo oprimido, ou pelo menos está se mostrando oprimido, é a população árabe palestina, é a população de imigrantes, é a população de refugiados. Nós não somos refugiados, né? Nós não somos mais refugiados. A gente é brasileiro, alemão, inglês, francês, israelense. A questão de refugiado não existe mais, porque quando nós éramos refugiados, a gente tinha todo um processo, e aqui tem pelo menos todo mundo tem uma experiência com pais ou até mesmo de refugiado. A nossa abordagem com o mundo era outra. Nós não temos mais essa questão de. Gente, é como você se acha um brasileiro. A gente se acha um brasileiro. A gente é brasileiro. Não é que a gente acha, a gente é brasileiro. Né? Então, o que acontece hoje na Europa é que a população, que se reflete na mídia,
ela adere às causas dos oprimidos. E os oprimidos são eles, que nós abrimos mão deste lugar. Nós não lembramos o suficiente quem somos, nós não atuamos o suficiente na educação, nós não fizemos a nossa parte. Agora, de última hora, tentar reverter isso rápido, não dá. Porque antissemitismo é mais velho do que o Estado de Israel, o moderno Estado de Israel. Então, é mais complicado do que simplesmente dizer, mas a gente está lá fazendo uma guerra, mas é para o bem. Até a página 3, entendeu? Como é que eu justifico o ataque de assentados a uma equipe de jornalistas que a equipe foi apedrejada 3 dias atrás? Como é que eu justifico isso? Não tem como justificar. Eu tenho que dizer, não, não pode apedrejar jornalista. Quem apedreja jornalista é terrorista. É simples assim. Não precisa pensar muito. Eu acho que nós, judeus, soubemos resolver as questões de outro jeito a partir da nossa judeidade nos últimos séculos. E nós estamos abrindo mão dessa capacidade de estar aqui em algum lugar. Gente, o humor judaico, o humor judeu, ele é o reflexo da nossa forma de ver o mundo e resolver problemas. Ler. Basta ler aqueles contos daqueles escritores do leste europeu. Eles resolvem problemas, eles resolvem problemas de relacionamento, de mundo, com 4 linhas numa anedota. Os velhos, todo mundo aqui tem uma história de pai ou avô para contar, que resolvia questões de forma judaica, e a gente perdeu a mão disso, né? A gente quer resolver com. Nós tivemos um gap aí, né? A gente fugiu da nossa judeidade, quer dizer, como geração, né? Não eu pessoalmente, não você pessoalmente, mas algumas gerações fugiram da sua judeidade, abriram mão disso e estão penando hoje para recuperar isso, né? E tudo virou, para muitos, judaísmo, né? Essa ortodoxia é um reflexo disso. Então, essas três coisas que tinham que estar equilibradas, elas estão totalmente desequilibradas, né? Porque elas viraram esse peso na questão do judaísmo, na religião, né? A gente chama eles de religioso. Eles não são religiosos, eles são ortodoxos. Você não precisa ser ortodoxo para ser religioso. Eu sou um homem religioso, mas eu não sou ortodoxo. Não sou observante, mas eu sou religioso, é outra coisa. Então a gente abriu mão disso também, né? A gente chama eles são religiosos, nós não. Que isso? Que isso? Não pode. Não pode, isso não existe. Não existe, isso é uma tragédia. E isso se reflete em todas as áreas da nossa existência como judeus hoje. E não vai parar por aqui. A gente tem que encarar isso A de gente outro fica com jeito. muita coisa com que nós aqui ficamos com um monte de coisa já no que pensar e para tentar dar, né, Charles? Nós daqui já saímos com muita coisa no que pensar e tentar, nós pode colocar o seu grão. E aí É isso te aí. agradecemos, eu acho que tua Eu que ajuda agradeço. é essencial. É sempre bom conversar e bater Realmente papo. a Eu falo gente já tem muito, um né? pouco Mas de você voltar. Não, a gente escuta bem. Está falando? A Débora. A gente escuta bem. A tá gente bom. A gente não escuta você, Débora. aí, O pessoal, Charles, o som da Débora não está muito bom realmente, mas eu aproveito Tá. também para te agradecer a tu junto à Obrigado, Débora. Rose. Realmente foi muito bom a reflexão que você deixou. Eu acredito que todos aqui vão sair com alguns bichinhos assim na cabeça para pensar. Isso é muito importante. Acho que foi bem pertinente que você trouxe toda a tua fala e super bem colocado.
E é assim que eu acho que pessoas como você, que têm essa coragem também de vir e dar, sabe? Fazer sua colocação, se posicionar, isso é que nós precisamos também. Te agradeço, acredito que todos aqui aproveitaram, com certeza, em nome da Débora também, do Guilar. Você está Posso sempre falar? convidado, sempre super bem-vindo. Muito Obrigada. obrigado. Aqui para mim já Posso são 10 falar? horas quase. Oi. Posso dar a Noemi última? quer falar. Ah, A última, Noemi, vai lá, Noemi. você fechando. Tá, eu como parceira do Charles na Comissão de Memória e Identidade da ARE, tiro o meu chapéu pela grande aula do nosso Javier. aula não chama de aula não. Aula, Bate-papo. palestra, bate-papo, Bate-papo. tá bom? Bate-papo. A aula vai Coloca ser uma a próxima voz. vez. Aí eu vou falar só do Dr. Lemler, que é uma história emocionante e vai ensinar muito mais coisa. Através de uma história pessoal, a gente vai aprender muita coisa sobre a área, sobre judaísmo reformista, sobre como optar por uma vida de conhecimento, de ação. Isso é que é bom. Fica a próxima vez. Tá bom. Tchau para vocês. Obrigada. Tchau. Beijo. Obrigado a você. Valeu. Obrigado, Débora. Tchau. Obrigada. Obrigado. Foi ótimo. Nossa.